Desculpe, O áudio doutor. não voltou. Certo, então nessa ação penal 504-65-1294, depoimento do senhor, continuando aqui, do senhor doutor Adriano Cláudio Pires Ribeiro. Doutor Adriano, se o senhor não souber uma resposta, o doutor pode dizer que não sabe, certo? Perfeito. Não, não tem problema nenhum. Realmente, eu não tenho 100% de certeza que foi constituído uma SPE nesse caso específico. Eu deduzi porque era assim que normalmente nós agíamos. Só isso. Perfeito. Um último tópico. O senhor conhece o escritório de advocacia Melo Dias? Melo Dias? Cabeça não. O senhor sabe se esse escritório teve alguma participação no processo de transferência dos empreendimentos da Bancop para a OAS? Não me recordo desse nome. Tá ótimo, senhor Adriano. Agradeço as respostas, estou satisfeito, excelência. O aceito de acusação tem alguma questão? O juiz tem rápidos esclarecimentos aqui. Doutor Adriano, o doutor mencionou que era lavrado um contrato de compromisso de compra e venda entre a OAS Empreendimentos ou a SPE com os adquirentes. Foi isso que o senhor disse, não é? Correto. Uma promessa de compra e venda. Em que momento que era celebrado esse contrato? No momento em que o senhor está se referindo ao Bancop, né? Isso, exatamente. Porque no mercado, obviamente, quando o cliente optasse pela unidade, comprasse. Mas no caso do Bancop, após a constituição da Assembleia, a área de vendas iria até o Bancop colher a assinatura dos cooperados nessa promessa de compra e venda. Normalmente, algo que geraria em torno aí de 30, 60 dias. Mais ou menos isso, não me recordo exato o prazo correto. 30, 60 dias a partir da Assembleia favorável ao negócio. Assembleia, correto. Da Assembleia, exatamente. E eu não sei se ficou muito claro para mim, como é que ficava assim no caso, eu participei da Assembleia, mas eu sou contrário a essa transferência do empreendimento e eu não quero celebrar o contrato de compra e venda com a S, mas essa pessoa não tinha um direito em cima do, sei lá, do prédio já, do estabelecimento? Exato. Na verdade, o que acontecia? A partir do momento em que se atingiu aquele percentual mínimo que a área comercial definia como, a partir dali, ele está viável do ponto de vista econômico, né? A partir do momento que atingiu aquilo ali, evidentemente podia surgir uma pessoa, exatamente como o senhor mencionou, uma pessoa que eu não concordo com o que foi feito e não vou aceitar. Essa pessoa não tinha relação jurídica direta entre essa pessoa e a OAS Empreendimentos. Então, a OAS Empreendimentos não podia fazer nada contra essa pessoa. A posição da OAS Empreendimentos, na verdade, com relação a essas pessoas, era de espera. O que essas pessoas normalmente faziam? Entravam com uma ação pleiteando que a justiça garantisse contra ela a sua unidade pelo preço que ela já havia pago, por exemplo. Então, essa, assim, na verdade, como eu não... Desculpe. Tá, não, perfeito, eu acho que eu já entendi. E aquelas pessoas que queriam continuar com a S faziam o contrato de compromisso de compra e venda. Correto. E nesse contrato... Ou, ainda mais... Oi? Pode terminar. Desculpe. Não, pode terminar. Ou ainda mais, aquelas pessoas que preferiam, por alguma razão pessoal, não aderir ao projeto, mas queriam receber o seu dinheiro de volta corrigido, optavam por receber o seu dinheiro de volta corrigido mediante parcelas. Mas quem pagava isso? Ia ser a OAS ou ia ser a Bancop? A OAS. Isso também, em seguida, a realização da Assembleia. Exatamente, ela fazia essa opção. E houve muitos casos de desistência? Eu não me recordo. Não me recordo quantos casos de desistência aconteceram, mas havia, sim. O que, pelo menos a área de negócios passava para a gente, era que elas precisavam de um percentual mínimo de adesão, porque não se queria também correr o risco de ir a mercado para poder vender todas as unidades. Então, também era importante para a OAS Empreendimentos que um grupo dessas pessoas quisesse continuar dentro da unidade e que complementassem esse pagamento. Isso era importante para viabilizar o empreendimento. Então, era aceitar uma das duas condições e ter minimamente um determinado percentual de pessoas que aderissem.
que aí, vamos dizer assim, você já saía com o seu empreendimento vendido, e pelo menos uma parte dele. E nesses casos de desistência também se fazia um contrato entre... Fazer assim. Claro, até para justificar o pagamento entre o OAS Empreendimentos e a pessoa física. Nos casos das pessoas que continuavam com a OS, com o empreendimento, isso exigia novos pagamentos relativamente ao empreendimento? Normalmente, sim. E anormalmente não? Como eu O senhor mencionei, pode esclarecer? desculpa. Como eu mencionei no início, normalmente o que acontecia? Por que os empreendimentos eles eram interessantes também para o adquirente? Porque o Bancopp, normalmente quando ele lançou o empreendimento dele, ele lançou há muito tempo atrás. E houve realmente, nos últimos anos, uma valorização muito grande do mercado imobiliário. Então o preço dos imóveis cresceu muito, muito mais do que a correção. Então, por exemplo, como eu falei no início, um imóvel que ele pronto e acabado naquela época, onde ele tinha que fazer a opção, valia 250, a pessoa tinha pago, por exemplo, 100 mil reais. Então, assim, a proposta da OS era normalmente, olha, você vai pagar mais 70, que é o que eu preciso para concluir essa unidade aqui, e você vai ter um imóvel de 250. Para muitas pessoas, era a possibilidade de sair de algo que estava inacabado e ter um imóvel valorizado no mercado a um preço mais barato. Por outro lado, para as pessoas que não tinham condição financeira de complementar, era a oportunidade de receber o dinheiro todo de volta que investiu corrigido. Então, essa conjunção desses fatores foi importante, né, naquele momento do mercado, para poder fazer com que a OAS Empreendimentos tivesse uma boa adesão das suas propostas. A última questão do juízo para o senhor é uma questão tanto quanto óbvia, mas quando era feito o contrato de compromisso de compra e venda, já havia uma determinação da unidade habitacional específica no empreendimento? Sim, sim. Não era mais Sim. um direito sobre Na o prédio? Não, não. Em incorporação imobiliária, quando a pessoa fazia nos projetos da OAS Empreendimentos, quando assinava a promessa de compra e venda, eu tinha uma minuta padrão que eu passava para a área de vendas e tinha uma folha rosto, um quadro resumo, aonde constava ali valor, unidade, qual era, tudo era especificado nesse tipo de contratação. Tá certo, era esclarecimento do juízo. Eu declaro encerrado o depoimento do Dr. Adriano Cláudio Pires Ribeiro. Pode interromper.